nota. Muitos de vocês já incluíram lá os comentários também no arquivo. Eu penso que essa é uma sistemática que facilita bastante, né? Temos feito dessa maneira nas últimas vezes e isso tem ajudado, mas cada um, claro, toma a nota do jeito que quiser. Então, vai lá, Arthur, a palavra é sua. Bom, então, boa tarde para todo mundo, né? Para todos aí. Espero que estejam todos bem, né? Então, antes de mais nada, João, Marcos, obrigado aí pela oportunidade da leitura. Eu já tinha feito, né? A gente já tinha feito uma leitura antes, né, do documento, então tinha bastante coisas que a gente já tinha apontado lá no documento, João. E aí eu vou tentar ser bem sucinto para pontuar bem, né? Para marcar bem 3 pontos que eu destaquei no seu trabalho, né? Então, a primeira coisa, a cartografia, né? Você anuncia nas primeiras páginas, nas primeiras... bom, você vem trazendo isso num bloco grande de páginas aí no começo, a cartografia. Inclusive, você traz um capítulo muito bacana sobre essa forma de pesquisa, né, esse método de pesquisa. Traz autores bem relevantes, acho que são importantes, né? São os autores, as autoras que versam sobre isso. Eu não sou especialista em cartografia, método da cartografia, mas é uma coisa que me traz bastante curiosidade, então eu gosto sempre de ler. E aí me criou uma expectativa enorme, né, em relação ao seu trabalho, quando você vai anunciando principalmente a Castrup, né, que você vai trazendo as pistas, a cartografia e tal. E aí quando chega realmente no trabalho, eu não vi a cartografia, João. Aí eu queria perguntar para você. Na verdade, eu perguntei, né? Eu sei que não é o momento da gente fazer isso, como o Marcos falou, mas eu perguntei no seu trabalho porque, para mim, deu a ideia que você seguiu uma outra forma de abordar a sua pesquisa, né? Então, eu até escrevi para você assim: você está fazendo uma análise de documentos ou você realmente está fazendo uma cartografia? E essa constatação, na verdade, essa ideia que me pareceu foi porque no meu trabalho eu puxei um pouco de análise de documentos e estava bem parecido, né? Eu falei, opa, ou eu pisei na bola ou o João deu uma escorregada aqui também. Então, acho que era legal você retomar. Não é que, não, assim, não vejo o seu objeto de pesquisa comprometido, mas se a gente fizer uma relação entre objeto e método, aí acho que tem uma inconsistência importante, né? Porque você traz um aporte teórico muito bem feito, né? Pelo menos na minha visão, tá? Sobre a cartografia. Mas na prática isso não entrou, né? Principalmente quando você traz a ideia dos 3 professores, né? Quando você traz os documentos, ali ficou gritante, né? Que realmente não tem. Eu pelo menos não vi essas pistas da cartografia. Então essa é a primeira questão. Uma segunda questão, João, eu não sei, acho que o Marcos trouxe bem isso, eu tinha percebido, então em alguns momentos que o Marcos, né, comentou, eu só concordei, né, você deve ter visto lá no arquivo, mas uma coisa que pegou para mim foi você trazer os PCNs, porque, veja, se a gente partir da ideia da história da construção do material da rede SESI, e aí eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com isso, né? Mas o processo de construção lá do livro de 2013, que é o famoso Laranjinha, que os professores e professoras chamam de Laranjinha, que é um documento escrito, né, a partir do Marcos, né, das ideias do Marcos, junto com o Saulo, acho que o Hugo também participou, né, Marcos, se não me engano, né, e outros 40 professores o Hugo não, né, foi o Saulo, né, que... isso. E outros 40 professores... O Hugo, nessa época, ele era técnico de educação, ele não estava... é verdade, tem razão. E outros 40 professores, então, assim, é um trabalho muito a partir da prática, olhando as questões do currículo cultural, que era pensado lá em 2013, e se a gente for pensar em 2013, já faz 10 anos, né? Muita coisa se pensou a partir dali. Então, quando você trouxe as ideias do PCN, eu achei que, assim, na opinião, né, os apontamentos que você faz sobre os PCNs, eu acho que também tem alguns equívocos, né, mas é uma abordagem histórica bem interessante que você traz, mas eu acho que já tem trabalhos que fizeram isso, né, e eu não vi tanta relação, João, tanta necessidade de você ficar atrelando os PCNs com o documento do SESI. Por quê? Porque a sua pegada mesmo, que eu entendi ali, é você pensar os documentos do SESI, né, o currículo regente, e como que os professores eles vão significando esse currículo e colocando ele em prática, né? Então, não sei se você precisaria perder tanto tempo, tanto espaço da sua pesquisa
trazendo os PCNs? Né? Aí é uma sugestão, eu acho que você poderia ir direto na construção do documento do SESI, que depois vai ser reelaborado em 2020, e esse sim é um documento importante que eu acho que você precisa colocar, é a segunda edição dos documentos de 2020, que eles são escritos a partir do Laranjinha, mas já com uma pequena atualização, tá? Que vai dar conta de dizer para os professores como que é o trabalho da educação física nessa perspectiva. Tanto que, né, se eu abri, né, eu tive aqui o cuidado de abrir o documento da rede SESI, né, que está naquele portal Conecta SESI, onde todos os documentos eles estão abertos ali, tanto para o Fundamental 1, para o 2 ou para o Médio, a apresentação teórica da educação física é a mesma, tá? Então eu abri aqui, ele faz uma revisão, ele vai falar, né, então, na educação física tem esse período, proposições de currículos culturais na vertente crítica, falando de Soares, né, o coletivo, e Kuhns, né? Só que ele fala também que essas obras, elas não dão conta, né, crítica superadora, crítica emancipatória, né, apesar das propostas crítica superadora e crítica emancipatória contribuírem significativamente para a legitimação da educação física na escola, elas não dão conta de trabalhar relações de gênero, etnia, religião, local de moradia, habilidade motora, sexualidade, entre outros, né, que precisam ser interpretadas e problematizadas. Então, veja, isso está no documento de 2020, tá? E aí eu acho que tem esse documento, ele na verdade, ele acaba contradizendo algumas partes quando você traz, principalmente sobre a teorização crítica desses autores. Então, se você está usando, por exemplo, o documento do SESI, eu acho legal, né, você trazer esse documento com mais força. Inclusive, eu vi um comentário até do Marcos dizendo, mas qual que é esse documento? É que cada hora ele chama de um jeito, porque a rede chama cada hora de um jeito, né? Mas agora ele tem um nome, desde 2020 ele tem um nome mais utilizado, né? Bom, e nesse documento, João, né, se você deu uma olhada, acredito que você olhou, você vai ver que as obras Neri Nunes 2008 estão lá, Taborda está lá, Neri Nunes 2009 está lá, então as orientações didáticas e os princípios do currículo estão todos lá. Então, o que aconteceu? A gente tem um problema muito sério na rede, que muitas orientações dependem dos técnicos educacionais que estão na sede. E nem sempre esses técnicos educacionais, eles compreendem o currículo da educação física nessa vertente cultural. Esse é um problema, né? Mas de 2013 para cá, o que nós estamos vendo acontecer é que as orientações didáticas, elas vêm caminhando nesse sentido, apesar de ser distribuído material didático. O material didático, ele é uma orientação, né? Então, eu acho que é importante fazer esse destaque, por quê? Porque na ponta da linha, né, para os professores, esse material didático está chegando como uma apostila. E ele não é uma apostila, então é uma falha muito grande de comunicação, que é um DNA da rede, inclusive, né? A falha de comunicação. Eu escrevi para você várias vezes ali no corpo do texto o seguinte, por que eu estou te dizendo isso? Porque dando aula na pós-graduação de educação física escolar para a rede, é um retorno que eu estou tendo quase toda a aula. Né? Então, a dificuldade que eles estão tendo em tematizar certas práticas que não estão no livro, e na verdade não é. E aí acaba entrando na ideia que o Marcos, eu tô repetindo o Marcos, porque para mim, quando eu fui ler o texto, só apareciam os comentários do Marcos, né? Eu li ontem, inclusive, ontem, né? E aí eu vi que o Marcos fez algumas questões para você sobre as expectativas de aprendizagem, que a rede está chamando de expectativa, que na verdade é baseado na BNCC. Então é aqui que eu digo para você, João, que talvez falar sobre, ou falar com os PCNs, bastante como você fez, eu não sei se agrega muita coisa. Até pelo tensionamento que você tentou fazer dos PCNs com os conteúdos de aprendizagem. Eu acho que se você pegar o documento mais recente da rede, SESI, que é a rede que você está olhando, né, dos professores que você está olhando, de 2020, esse que eu li para você, e atrelar com como que a base está atravessando esse documento nas expectativas, que eles não chamam de habilidades, chamam de expectativas, talvez você economize um tempo que você possa olhar realmente para a cartografia, que eu acho que é o tchan do seu trabalho, né, a cartografia. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Eu acho que é isso, João, basicamente é isso. A cartografia, que eu acho que é uma coisa muito interessante no seu trabalho, que você anuncia, mas na hora que chega a parte cartográfica, ela não se apresenta como análise de documentos, como, enfim, outras coisas.
Eu acho que você pode explorar mais o documento do SESI de 2020, já que é essa proposta, né? Olhar para essa prática dos professores. E eu, enfim, para mim não ficou claro, não quer dizer que não seja importante, mas eu acho que se você olhar a, a base nacional, que é a análise que você faz, e a influência da base nacional nessa escrita desses documentos de 2020 para cá do SESI, talvez, não sei se tem espaço para o PCN no seu trabalho, tá? Mas do mais é isso, tá bom? Obrigado de novo pela oportunidade de ter lido o seu trabalho. Gosto muito daquelas partes que você faz os atrelamentos com as partes das artes, né? No miolinho do seu trabalho isso não aparece, depois ele volta a aparecer. Eu sei que a gente não tem perna para fazer, mas eu acho que você poderia pensar mais nessas articulações, que talvez isso fosse te indicando mais práticas cartográficas, talvez, né? Mas é isso, cara. Obrigado aí, parabéns pela escrita, pela pesquisa. Obrigado, Marcos. Obrigado, João. Obrigado, Arthur. Marquinhos, a palavra é sua. Bom, novamente, boa tarde a todos. João, também faço das palavras do Arthur as minhas. Eu acho que a sua pesquisa em si, aquilo o que você vem propondo, de algum modo é uma pesquisa que eu gosto bastante, né? E eu acho que você está desenhando ela de uma forma bem interessante, assim, sabe? Uma questão bem original, assim. Eu acho que tem coisas muito legais, assim. E logo no resumo, tem uma parte que você fala assim, ó. As cartografias, elas centrarão esforços na pesquisa dos efeitos na prática dos docentes em relação a essas questões curriculares. Quando eu fiz esse exercício todo momento de estar lendo o seu trabalho, voltando no título e voltando no movimento que você vai fazendo de perguntas, que é aquilo que você deseja identificar durante a pesquisa. E aí a minha pergunta que ficou é assim, aonde entra a filosofia da diferença? Entendeu? Eu acho que isso daí é um problema para você pensar. Entendeu? Porque assim, ó, na BNCC não tem. No currículo cultural pode ser que tenha alguma coisa. No currículo que você chama de regente, pode ser que tenha alguns lastros ou pouca coisa. Entendeu? Então eu acho que a questão da filosofia da diferença, ela vem muito mais da questão do pesquisador João, que tem como força, né, que tem como base, que gosta muito da filosofia. E aí o meu entendimento às vezes era assim, pô, o João quer pesquisar o trabalho de um professor do SESI e quer tensionar tudo isso a partir da filosofia da diferença. Me parece que, mesmo não sendo ou sendo, me parece que há uma há, um, há indícios disso daí. Então, uma outra coisa que a gente tem que pensar, João, é assim, lá também, ainda no resumo, você fala assim, ó, deixa eu ver. Você fala que o efeito ele é uma coisa positiva. E aí eu te contraponho e falo assim, o efeito ele talvez seja. E eu vou te dar um exemplo. Dei uma aula de maracatu para os estudantes. Fui lá para a sala de computador com eles e falei para eles assim, vamos pesquisar o que vocês quiserem sobre o maracatu. Aí uma estudante abriu um site e falou assim, nossa, coisa do demônio. Uma que estava atrás dela olhou, balançou a cabeça e torceu o bico. Então, isso é efeito. Só que não é um efeito que você está chamando de positivo. Então, e que é uma coisa que a gente não controla. Então, talvez essa afirmação precisa ser repensada. Outra coisa é referente. Deixa eu ver aqui.
é a questão do método. Me parece que eu também tinha um pouco dessa impressão do Arthur. A questão da cartografia, eu acho que ela, em si só, ela não dá conta da sua pesquisa. Pode ser que eu esteja errado, tá? E aí você desconsidera. Mas a cartografia, ela vai te dar uma base muito forte quando você estiver acompanhando a aula do professor. Mas me parece que quando você começa a analisar esses documentos, me lembrou até em alguns momentos o gesto arquivístico que o Borges, esqueci o nome do amigo. Que Clayton. o Clayton, Laura. que o Clayton utiliza. Então pode ser que nesse processo você continue com a cartografia e você recuse algumas considerações, que está tudo bem, tudo tranquilo, ou que nesse caminho você encontre uma composição para lidar com essas questões também. Porque você faz uma análise da BNCC, que aí aproxima do que o Arthur falou, você analisa outros documentos e ainda vai ter um momento que você vai acompanhar o trabalho do professor. E a questão do professor, eu acho que aí é uma coisa que te faz repensar principalmente o título. Só que o título, como é uma coisa que a gente finaliza o título quando termina a pesquisa, praticamente, você volta lá e recompõe o título e refaz ele da maneira como achar. O que eu fico pensando é, quando você encontra esse professor, que já está difícil de acompanhar, talvez, né? De achar também. Esse professor, ele tem uma trajetória com qual campo teórico? Por que eu estou te dizendo isso? Porque vai interferir na questão do desejo. E a questão do desejo, eu já fiz uma observação lá e você, por escolha, e também tudo bem, não quis se aprofundar, mas a palavra desejo aparece toda vez no texto, mas não dá para a gente identificar, né, ou quais as contribuições que você pode fazer a partir desse campo. Tudo bem, você analisa a base do seu trabalho é tudo Deleuze e Guattari e tal, filosofia da diferença. A gente pode prever isso, só que na literatura não tem quase nada de educação física sobre questão de desejo. Quando o Fugante fala assim, olha, qual o desejo? Ou o desejo de Freud, que é uma falta, ou um desejo de Deleuze e Guattari, que é um ato de criação. Então, eu acho que você daria uma contribuição, e de repente até mais para frente com artigos e tal, escrever sobre isso, porque os desejos dos currículos de educação física, se você parar para analisar, são coisas distintas. E até os documentos analisados têm desejos distintos, ou um desejo mais para um diálogo com o capitalismo, ou um desejo, como eu não estudei sobre teorias de desejo, eu não consigo saber quais são as outras possibilidades. De repente, da psicanálise ou da filosofia da diferença. Então, eu acho que quando pega nessa questão do desejo, você precisa ver quem é o professor que você vai chamar para contribuir, porque se você for analisar o trabalho dele, como é que você vai fazer? Você vai entrar junto com ele, você vai ajudar ele a pensar as aulas, como é que você vai fazer todo esse processo? Entendeu? E eu vou te falar um negócio. Você só vai pegar rastros de dobra e de processos de minoração, ou de minorar, como vocês quiserem, se você analisar a vivência. É no gesto, é na experiência única do estudante no encontro com você, com o professor, com esses documentos, que você vai provavelmente identificar algumas coisas muito malucas. Volto, por exemplo, da sala de aula de novo. Estou estudando funk lá
E aí os meninos falam assim, professor, lá no meu bairro, a gente tá jogando bola, aí chega uma galera, na galera as meninas colocam um som, então os meninos estão jogando futebol, as meninas estão dançando, os caras estão fumando maconha, tá todo mundo ali no processo passando, vai dançando tudo, e aí essa semana a gente fez uma aula que eles estavam lá, jogando futebol, coloquei um som bem alto, as meninas começam a dançar funk, e do nada apareceu uma estudante, ela começou a rodar no chão e fazer uns gestos da dança, uma coisa assim que eu falei, nossa, né, o que a minha aula fez com o corpo dessa menina? O que se deu no encontro que produziu, que fez com que essa menina deitasse no chão e começasse a se tremer e fazer umas coisas, e aí dava umas gargalhadas e subia e voltava. Então, eu acho que você vai encontrar coisas bem interessantes quando você for lá na sala de aula, ver algumas coisas e acompanhar. Alguns termos da sua escrita precisam, se você achar interessante, repensar. Então, por exemplo, tem esclarecer, negativo, contraditório, são termos que a gente nem usa mais nas teorias pós-críticas, né? Mesmo porque os campos já fazem a gente perceber que tem até, dependendo quem for, vai falar que você está com uma escrita racista, tem lastros ali, entendeu? Só pelo ponto de você usar alguns termos. E aí, deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa. A questão do estado da arte, João, tudo bem você não precisa você citar todo mundo do grupo, porque também não precisa mesmo, né? Mas eu acho que tem uns caras, por exemplo, o próprio Wellington, que é aí de Sorocaba, fez algumas pesquisas, você fala a todo momento da questão do efeito, 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 e tem alguns colegas do grupo que pesquisaram sobre as questões de efeito, você não cita. Não tem problema nenhum, né? Mas aí é uma escolha, e tá tudo bem. Eu me contraponho, teve uma vez que a gente estava numa discussão lá no grupo, e aí eu estava apresentando a minha pesquisa, o Mário falou assim, mas você não trouxe autores, né? Que se você quer falar sobre discurso, tem que ir lá e citar tal, tal, tal autor. E aí eu discordo disso, entendeu? A partir do campo que a gente está pensando, as pessoas falam, você pode compor a sua escrita, óbvio que é uma escolha política, com quem você quiser conversar. E eu acho que isso daí tem momentos do seu trabalho que são bem legais, que você vai lá e pega música, você pega Belchior, você pega, né, cinema, algumas coisas assim, você está conversando com outras pessoas, entendeu? Isso daí tem muito do rizoma, tem muito né, do momento de você dialogar e chamar para conversa pontos ainda não pensados e tal. Eu acho que isso daí é uma questão bem legal, assim. E deixa eu ver. E aí no estado da arte, talvez não tenha muito sobre filosofia da diferença e educação física, alguns poucos trabalhos na educação física, mas na educação, eu acho que valeria a pena mais para frente você fazer uma retomada e anunciar, porque é uma pesquisa na área da educação, né, que pode ajudar outros pesquisadores a identificar o que outras pessoas na área, e aí volto a dizer, é uma escolha, fique à vontade para fazer do jeito que achar melhor. Deixa eu ver se eu não passando mais nenhuma coisa aqui.
Aí uma outra coisa para finalizar, eu acho que acho que é bacana você fazer exercício de recortar e colar numa página, numa outra parte, todas as perguntas que você faz no texto inteiro e analisar por que você faz essas perguntas. Porque geralmente algumas perguntas elas não têm nada a ver com o seu objeto. Elas jogam você num. Assim, você fala assim, pá, mas por que ele está perguntando isso? Não tem nada a ver com o objeto dele. De repente a gente pode usar as perguntas, que nem a Flávia Schilling uma vez falou na disciplina dela, você usa a pergunta para destrinchar e continuar o seu pensamento dentro do capítulo que você estiver escrevendo no momento e tal. Então, eu acho que vale a pena, se você achar interessante, fazer esse processo de olhar todas as perguntas e ver de que maneira elas dialogam com o seu trabalho. Eu acho que é isso. Concluiu, Marcos? Obrigado. Flávio, é o próximo. Olá, pessoal. Boa tarde. Tá me ouvindo bem aí, João? E todos? Sim? Sim. Beleza. Bom, dizer que eu gostei bastante do texto, né? Fico agradecido pela oportunidade. É um texto que ele mudou bastante aí, né? Do encontro que a gente teve para o de hoje. Acho que esse momento que a gente está tendo agora nos permite fazer uma reflexão bem interessante e qualificar ainda mais, né, o trabalho, a pesquisa, que é um momento que a gente também acaba, querendo ou não, refletindo sobre a nossa própria pesquisa, né? Eu partilhei, fiz um vídeo recentemente, né, apenas um teste, sobre o projeto de pesquisa que eu tenho aí, né? E o Mário fez uma devolutiva bem bacana, e acho que esse é o processo, né? Que a gente precisa intensificar cada vez mais aqui entre nós, que estamos no programa, e também para aquelas pessoas que fazem parte do grupo e que às vezes têm intenção de entrar, ficam na dúvida e tal. Enfim. Bom, então, ao ler o trabalho, né, o que eu gostei bastante foram as questões que o João sempre levanta no decorrer da escrita do texto. Eu acho que são indagações que ajudam a mexer, a produzir a discussão, às vezes faz provocações que escapam mesmo daquilo que o texto não está se propondo a investigar, mas que colabora de algum jeito para o leitor fazer as suas reflexões sobre a educação física, sobre a educação, sobre sociedade no modo geral. Então, a escrita do texto, eu achei que tem muito a sua cara, né, João? Da mesma forma como a outra, e achei uma escrita, às vezes, meio tensa, pesada e tal. E quando a gente pensa algumas questões a respeito do alcance da pesquisa, é algo que a gente precisa refletir em relação ao modo como a gente, né, produz o texto, como a gente organiza as ideias, porque isso, querendo ou não, produz efeitos, né, como a sua própria pesquisa traz. Então, eu acho que a sua pesquisa conversa muito bem com pessoas que estão já engajados com a leitura, né, do currículo cultural, ou com o pensamento da a filosofia da diferença. Então, pergunta que eu faço, né? Em que medida a pesquisa, o texto, né, pensando o texto, ele consegue reverberar no professor que está lá na escola, esse professor que está lá no SESI, que está colocando o currículo cultural em ação, né? Então, uma indagação que eu trago. E aí, aproveitando a ideia das questões,
Então, a pesquisa traz uma indagação que é muito próxima daquilo que eu vivo particularmente na rede estadual. Então, que pergunta é essa, né? Como pode o currículo cultural habitar o mesmo território de habilidades e competências, ou mesmo expectativas de ensino e aprendizagem? Então, na rede estadual, né, na minha prática pedagógica cotidiana, eu tenho este mesmo incômodo, porque a rede estadual, ela impõe a todos os professores a necessidade de ficar selecionando habilidades já pré-definidas e fixadas para cada série ou para cada ano, né, no fundamental. E aí a gente, ao preencher a sede, né, que é a Secretaria Escolar Digital, então exige que a gente fica selecionando aquelas habilidades, e habilidades muitas vezes que não dialogam em nada com o que a gente produzia ali na aula, no encontro, mas por dever, né, por obrigação ali burocrática, a gente precisa ficar selecionando aquilo, né? Então, como estabelecer essas aproximações? Em que medida a gente consegue fugir? Em que medida a gente consegue dialogar com essas, né, habilidades que estão aí já pré-determinadas em cada etapa, em cada ano? Então, eu acho que a pesquisa, ela tem muitas condições, tem muito potencial para contribuir para produzir uma reflexão acerca deste impasse, né? Que incomoda não só a mim, mas também outros professores que estão na própria rede, né? Então, embora você tenha como propósito realizar a pesquisa na rede SESI, eu acho que dialoga muito com outras redes, e aí eu trago a rede pública, né? Mais precisamente a rede estadual. Eu percebi que, né, dentro dessas mudanças que você fez do primeiro encontro para hoje, eu percebi uma redução aí de passagens ligadas a obras literárias. Eu acho muito positiva essa sua relação com a música, com o filme, com a arte. Acho que isso acaba, né, enriquecendo o debate, enriquecendo as discussões que a gente procura fazer com o currículo cultural, com a educação, com a educação física. E aí, eu senti um pouquinho de falta, né, de ausência, de referências de trabalhos da educação física, ou até mesmo do GPF, que já tenham se preocupado, se debruçado sobre a prática pedagógica, buscando analisá-la com as lentes de Deleuze e Guattari. Eu acho que se hoje o João ele fala, né, de filosofia da diferença, se ele fala de efeitos, de desejo, de linguagem, até mesmo nessa perspectiva que traz, creio que é fruto de um acúmulo de discussão, um acúmulo de conhecimento que teve aí na área, né? Então, acho que no GPF, algumas pessoas vieram produzindo, vieram constituindo trabalhos nesse sentido, e eu acho que valeria a pena trazer um pouco, né, desses trabalhos que já foram realizados. E aí eu também, né, falo isso a partir da metodologia, né? Acho que usar a cartografia é algo bem usado. Então, a gente viu aí no grupo a Adriana com o trabalho, o currículo cultural de educação física e a linguagem corporal, uma intervenção, cartografia a partir da dança. Então, ela produziu cartografias com professores do grupo, né, a Jaque, o Ronaldo e o Pedro, e eu acho que o trabalho dela dialoga muito com as suas intenções. Creio que aproximar aquilo que o João tem como proposta, né, no trabalho, com o que ela fez, acredito que vale uma investida aí. Também, né, um outro nome é a Késia, que, embora ela não tenha investigado o currículo cultural, a educação física, mas ela fez uso de cartografia, passou pelo grupo, a gente discutiu o trabalho com ela. Então, eu acho que isso foi enriquecendo, né, os debates dentro do GPF. Então, só alguns, né, que eu estou mencionando aqui,
que eu acho que valeria a pena na pesquisa fazer alguma aproximação. Uma coisa que acho que também vale a pena é olhar para fora do currículo cultural. Então, essa produção de Deleuze e Guattari tem movimentado alguma coisa na educação física? Então, hoje o Marcos mandou lá um artigo que você publicou com o Rubens. Comecei a ler, ainda não consegui dar conta. Achei muito bacana, né? Vocês trazem uma leitura de uma prática pedagógica que vocês fizeram com turmas de 5º ano, salvo engano, né? E como anda isso, essa produção? Se existe, como que está, né? No campo da educação física? De olhar para a prática pedagógica a partir das produções de Deleuze e Guattari, né? E aí eu fico com um incômodo também muito semelhante com o que o Arthur e o Marquinhos pontuaram em relação à questão da análise, né? Então, o João produziu de modo coletivo os dados, ficou no campo por um determinado período, inclusive, acho que você não menciona se tem já ideia de quanto tempo vai ficar no campo, né, junto com esses professores. E eu acho que, pelo que eu entendi, você vai ficar com um professor só, né? Um declinou, não sei se foi isso mesmo que eu entendi da sua escrita, né? Mas por quanto tempo o João vai ficar, né? O pretende? Tem ideia, não tem? E aí, a partir desse período, né, de cartografia, de acompanhamento, de produção das aulas, o João vai se debruçar sobre esse material, né? E aí, nesse momento de olhar para os dados produzidos, o que a gente pode dizer, né, desse momento, né? É uma cartografia? Não é? Se não é, é o quê? Então, foram essas, né, esses os apontamentos que eu fui fazendo conforme li o seu trabalho. De novo, né, agradeço muito a oportunidade, parabenizo pela pesquisa, pela ousadia, pelo modo como você traz, e acho que tem um grande potencial aí para colaborar na construção do currículo cultural, na educação física, na escola, que eu acho que esse é o grande desafio. E aí, só para finalizar, né, uma pergunta: é possível aproximar, fazer uma interlocução com a educação física no ensino médio, já tentar aproximar com a agenda do grupo de pesquisa, né, do GPF? Então, foi uma indagação que eu acabei levantando também, porque eu vejo que tem muitas aproximações, né, da sua pesquisa com aquilo que eu, de repente, estou vivendo lá na escola, né? De estar numa rede de educação que coloca para a gente, né, que nós, professores, devemos colocar em prática esse currículo que já está pré-definido, pré-concebido, a partir de habilidades, de competências, que tem, periodicamente, avaliações para fiscalizar se a gente está ou não cumprindo com esse chamado, né, vamos dizer, protocolo, currículo regente, como você coloca, né? Então, eu vejo que aquilo que você pretende fazer no SESI se assemelha muito com o que a gente vive na rede estadual. Então, é uma outra pergunta que eu fui fazendo, né, quanto ao seu trabalho. Obrigado. Posso ir, Marcos? Obrigado, Flávio. Claro, Carol, a palavra é sua. Eu não tenho muitas considerações, assim, eu acho que eu concordo muito com o que o Flávio e o Marquinhos já trouxeram, assim. Primeiro, eu queria parabenizar o João, assim, eu acho que eu li o primeiro texto, né, li agora, eu acho que agora, a segunda leitura, eu consegui entender um pouco melhor sobre o que é, de fato, a pesquisa do João, assim. O primeiro eu fiquei com mais questões, assim, eu acho que teve um salto da primeira escrita para a segunda, nos diálogos com as referências, assim, e o que eu gosto muito, assim, que eu acho fantástico, João, e é isso, eu queria muito expressar, que eu acho muito legal esse movimento da sua escrita, que é dialogar mesmo com os filmes, com as músicas, eu gosto muito disso, tanto que eu acho fantástico o seu capítulo
de cartografia, com aquele primeiro movimento que você faz, assim, eu acho muito legal, assim, então eu queria parabenizar por isso, que eu acho que é um movimento que talvez não seja tão fácil de ser feito, mas você traz ele e eu acho que vai fazendo uma constituição muito legal no seu trabalho e a gente vai conseguindo captar algumas coisas que estão ali nas referências, assim, que eu acho bem legal, porque eu gosto muito de filmes e de músicas, então tem feito muito sentido para mim ler o seu trabalho, eu acho que é um movimento muito legal, assim. E eu também tive essa questão que o Flávio também trouxe de entender a temporalidade, assim, da pesquisa mesmo, assim, quanto tempo você vai fazer cartografia na escola, assim, eu fiquei com essa dúvida também. E no mais é isso, assim, eu queria mesmo te parabenizar, porque eu não tenho tantas questões, porque eu acho que eu não eu estou agora entrando nesses referenciais, então eu não tenho muitas considerações, assim, então não vai muito para esse lugar, é mais parabenizar mesmo, e essa questão que eu acho que talvez você precisa escurecer melhor quanto tempo que você vai fazer a cartografia na escola, assim, para situar melhor o leitor sobre essa temporalidade da sua pesquisa. Mas parabéns de antemão, o movimento está bem legal, eu gosto muito do seu texto. Obrigado, Carol. Quem vai de próxima ou próximo? Oi, oi. Vai, França. Peraí. Fiz alguma coisa aqui. Caramba, não consigo colocar no... Peraí. Eita, Franz. Quando o cara Franz, sempre enrolado... Franz. Sempre, né, cara? Não tem jeito de não ser eu. Se não Apesar dos fizer apesares. isso... Peraí. Não, eu não sei o que eu fiz aqui que sumiu a tela do... Melhorei aqui. Piorei de novo. Bom, boa tarde, né, a todos. Eu também li o trabalho do João, essa é a segunda vez que eu faço a leitura. Parabéns, João, pelo movimento que você faz aí, da sua pesquisa. Achei bem importante esse objeto, né, que você quer se tratar. Da mesma forma, eu concordo com o que os colegas falaram, né? Vou falar um pouco, acho que no modo geral, né? Em alguns momentos que eu leio o seu texto, João, eu fico em dúvida também, como acho que o Arthur falou, acho que o Marquinhos também, se vai correr para uma pesquisa documental, se é uma análise dos documentos, se é uma análise especificamente dos documentos do SESI, ou se vai ser um confronto dos documentos. Às vezes eu fico assim me perguntando quando eu estava fazendo a leitura. Eu fiquei pensando, né, João, se há necessidade de colocar PCNs, BNCC e os documentos do SESI para confrontar, uma vez que você vai olhar as aulas dos professores, né? Ou de um professor. Não sei se dá um cavalinho de pau muito grande, mas se tentar olhar se aquilo que o professor está colocando em prática tem a ver com o que a própria instituição coloca dentro dos seus documentos da rede SESI. Eu acho que já daria uma pesquisa imensa aí só de olhar para essa relação, né? Porque querer trazer outros documentos, acho que para o debate, não sei se você vai dar conta, né, desses documentos e mais as aulas, né, e junto com o referencial teórico que você quer tratar. Vamos lá. Eu concordo também com os colegas quando eles falam dos termos, né? Então, aqui na introdução,
você, no primeiro parágrafo, é assim, um esforço de despersonalização. É isto, esse relatório de pesquisa. Eu acho que seria interessante você, acho que, aprofundar um pouco mais nos conceitos que você trata para falar que esses conceitos eles dialogam com o seu referencial teórico, né? Eu acho que seria interessante, assim. Uma outra coisa aquela parte que tem, que você pega os objetivos, né, lá dos documentos, seria interessante você colocar em um anexo, né? Coloca no anexo né, anexo 1, 2, e deixa a parte do texto mais, acho que um pouco mais limpa, sem aquela estrutura com aquelas tabelas. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer mais aqui. Eu puxei o texto e fiz os comentários, e aí depois eu passo, não sei se para o Marcos ou para você. Aí tem uma parte aqui que você coloca assim, né? Acho que na introdução, no segundo movimento da introdução, né? Currículo regente da Rede SESI, né? Mas as suas colocações, elas demonstram outras possibilidades. Eu coloco que existe esse currículo regente, mas você põe que tem outras possibilidades. Deixa eu só fechar a porta aqui. E aí seria interessante, já nesse segundo momento, você falar um pouco dessas possibilidades, né? Que não só para os documentos, né? Deixa eu descer mais aqui. Tem algumas partes que eu me pergunto aqui, né? E eu te pergunto também se os autores, como Neira e Nunes, eles têm a intenção de fazer um currículo pós-crítico, sim, que não fica muito bem definido quando você traz isso nessa introdução. Aí vai ter um momento que eu não entendi muito bem, e aí que você traz três elementos para o debate aqui. Você cita a gnoseologia, você cita a defesa que faz das diferenças, e, por último, você cita o modus operandi da escrita do currículo. Mas eu não vejo isso no decorrer do texto. Eu fiquei em dúvida se você vai trabalhar com esses conceitos, porque eu não identifiquei. Eu fiquei em dúvida, assim. Deixa eu... deixa eu pegar outro arquivo aqui. Eu estou meio atrapalhado, porque eu não estou no Habitat. Deixa eu ver aqui. Eu coloco uma outra questão aqui no método, né? Você fala assim, o método, você dá uma justificativa que vai ser uma ampla rigorosidade e outras formas de pesquisas que não apenas as tradicionalmente conhecidas. Mas o que eu sinto falta é que, assim, eu acho que não tem problema de ser um conjunto de pesquisa documental, olhar para a prática do professor e entender como o currículo cultural age dentro lá da Rede SESI. Mas é que isso não me pareceu evidente para mim no texto, né? Então, eu fiquei em dúvida em relação a esse método. Você anuncia algumas coisas, mas lá eu não enxerguei, assim.
Bom, eu fiz mais algumas anotações. Você coloca também nas tarefas em relação ao método, né? A primeira tarefa, a segunda tarefa, como que esse método agiria dentro da sua pesquisa, né? Mas eu acho que fica faltando ainda essa parte que já colocaram, que é essa parte prática, né? Que eu acho que o Marquinhos colocou que essa parte prática seria importante para você fazer essa análise mais tensionando com a prática dos professores e olhando para os documentos, né? Que você quer fazer aí. Bom, eu acho que é isso. Eu fiz algumas anotações aqui, depois eu posso te enviar. Não sei se eu fui, se você me entendeu aí, ou se as pessoas. Mas o restante acho que vai ficar repetitivo, que os colegas já colocaram assim, já falaram aí, essas relações da sua pesquisa. Mas parabéns, né? Espero que dê tudo certo nessa primeira parte, que é a qualificação. Obrigado, Franz. Gente, quem é a próxima ou próximo? Tem aqui pela minha tela o Jorge, o Marcelo e a Marinete. Algum de vocês vai falar? Pode ser eu, Marcelo. Marquinhos. Já vou depois do Marcelo. Tá bom. Marcelo, Jorge e Marinete. Então, tá joia. Boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam bem. Também para não se tornar tão repetitivo, concordo, né, com tudo que, né, os colegas falaram, né. É importante, eu fiquei pensando bastante na condição prática também, João, e assim, o que é importante também logo no início é agradecer a você, ao Marcos, esse exercício da leitura, principalmente para a gente que está começando. Acho que a Carol também colocou isso, né? Acho que foi isso, né, Carol? É importante essa leitura e traz bastante pensamentos para a gente, né? Dúvidas, e a gente vai conversando com os amigos aí para ver a nossa escrita também, né? Então, isso é muito importante também. Parabéns pela escrita já de início. Como leigo, praticamente, dos autores que você está trazendo, né, João, eu fiz algumas anotações, acho que, né, para não deixar muito extensa aqui a fala, quando você coloca a condição dos currículos, né, principais currículos, como leigo, falando como leigo, né, João? Aí é uma dúvida mesmo. Eu acho que é importante escrever um pouco mais sobre essa questão. Acho que quando as pessoas, né, forem tomar contato com a sua leitura um pouco mais à frente, aí eu acho que é importante essa condição de detalhar um pouquinho mais. Eu até coloquei lá essa questão, né? E eu fiquei com uma dúvida, João, também. Isso é dúvida mesmo, tá, João? Eu não entendi no primeiro momento, mas depois, claro, vou fazer outras leituras para poder fazer isso. Eu estava conversando até com o Arthur, a relação do trabalho, né, que foi feito da Maria Emília na prefeitura, e utilizar ele, né, contribuir com ele na sua pesquisa. Essa foi uma dúvida que eu tive, né, no começo. Eu ainda estou relendo, né, estou fazendo outras leituras em cima para poder fazer essa relação, tá? Realmente eu não entendi, né? Tá bom, João? E parabéns aí, sucesso bastante aí na escrita, e obrigado, que a gente também está aprendendo bastante aí com isso, tá bom? Não esquenta com os comentários aí no chat, viu, gente? Isso é uma piada interna do Marquinhos Lima de Lima, tá? Eu sabia que eles iam falar isso, mas tudo bem. Depois vocês vão tomar uma bronca do seu pai, viu, Marquinhos? Seu pai vai dar uma bronca de você. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Marcelo. Jorge, a bola é sua.
Bom, boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso, entrando um pouquinho atrasado. O que eu vou fazer uns comentários. Como eu não peguei o comecinho, talvez repita, tudo bem? Aí eu já peço desculpa por isso, mas aí eu vou me ater ao que eu escrevi lá. E eu falei que eu ia depois do Karl Marx, porque o Marcelo, assim, cara, parece o Karl Marx mesmo, olha lá, ó, barbão. Não, só não tem cabelo, mas o Karl Marx também tinha só um. Olha lá, igualzinho. É o Karl Marx pós-crítico. Tudo bem? Então eu vou abrir o texto aqui e aí vou ir comentando os meus comentários, tá? Mas antes, queria, né, parabenizar o João. Acho que o texto, igual você escreveu, né? Se manteve muita coisa, mas trouxe mais informações do que a gente falou daquela vez, né? Da última reunião. Arthur, quer comentar agora? Pode falar. Cara, você se incomoda, Jorge? Não, pode falar. É porque assim, eu vou sair agora que eu preciso fazer uma entrevista, né? E eu esqueci, rapidinho, tá, Jorge? O João, eu fiz um comentário aqui, porque lá, eu não sei exatamente que momento do texto, eu tinha anotado na outra página aqui, eu acabei esquecendo de falar. Você se refere à rostidade, se não me engano, né? A esse efeito de rostidades e tal. Eu acho que é importante, na esteira aí do que acho que o Marcelo ou o Franz falou da nota de rodapé, acho que é legal você trazer essa ideia do que é isso. Eu até fiz a pergunta para você, né, que acho que você está ancorado aí na obra do Amarildo, né, Amarildo Inácio dos Santos, né, que ele fala o currículo como máquina abstrata de rostidades, né, só que ele faz uma análise de como essa máquina de rostidades vai em cima de um grêmio estudantil lá do Sul, né, então acho que era legal você, não sei, é uma sugestão, manter, porque eu acho que é bem interessante isso, porque é um agenciamento, né, e aí bate em cima do que você vem trazendo naquele momento, mas fazer uma notinha de rodapé. É só isso mesmo, tá? Obrigado, Jorge. Desculpa aí, gente. Valeu. Beleza. Valeu, Arthur. Então, como eu estava falando, né, parabenizar o João, né, pela escrita, que deu uma boa, pelo menos para mim, né, consegui compreender melhor alguns pontos que a gente comentou lá. E assim, eu vou me ater aos meus comentários, né? E um é até junto com o Flávio. E aí, novamente, peço desculpa caso, né, já tenham falado disso, tá? Com relação aos professores, né? Você cita do professor 2, né? A professora 1, o professor 2, né? E talvez surja o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, enfim. Mas para colocar bem a sugestão é delimitar, né? Se são experientes, né? E até que ponto são experientes, né? O que pode se definir por experiência, né? Porque às vezes é alguém que, assim, a gente conhece bastante, né? A gente já transita bastante há tempo em escola. Eu falo grupo, né? Nós aqui. E aí fala assim, o que você faz eu também faço, né? Então, às vezes, é um professor que está lá na rede SESI, mas, né? Então, aí tem que ver só se vai considerar isso ou não. Ou, às vezes, não. Começou lá, enfim. E aí, por que isso? Porque isso vai depender muito do seu objetivo, né? Porque a ideia, aí vai para o meu segundo ponto aqui, né? Que a ideia é saber, né? Eu acho que foi bem interessante quando você coloca, né? Que você coloca duas argumentações, né? Então, assim, não é a ideia de ver se o currículo regente adota o currículo cultural ou se o currículo cultural ele escapa do regente, enfim. Mas uma terceira argumentação, né? Que você coloca, que é justamente o que está acontecendo, né? O que acontece, até em que medida, às vezes o professor ele está pelo currículo do regente, né? Como você chama, ou se ele está pelo currículo cultural, né? Então eu achei bem interessante isso daí. E aí por isso que eu trouxe a ideia, e eu não sei se já foi falado ou se você já pesquisou, já descartou, enfim,
mas a Coraz, ela trabalha, eu acho que você já deve ter acessado, sobre a ideia de didática da tradução, né, que foi obras recentes dela, né, que ela é a transcriação, né, ela faz um projeto grande, acho que desde 2016, 2014, e aí ela produz bastante, né, com o grupo de pesquisa dela, e chega nessa didática da tradução. E pelo que eu pude ler, é assim, ó, existe um currículo, mas assim, o que o professor faz dele, né? O que o professor faz dele. Então, talvez possa dialogar. Não sei se agora para qualificação, né, João? Mas porque, né, a gente vai para qualificação e também é bom para ver, né, como que a banca vai falar, o que vai falar, o que vai apontar. Mas talvez para continuidade, né? Para também não ficar maluco agora. Então, para continuidade, às vezes acessar esses documentos, caso você não tenha acessado. Opa, peraí que eu me perdi aqui. Achei. Outro apontamento que eu fiz é quando você põe alguns questionamentos, né? Eu não sei em qual página que está aqui, mas eu não consigo ver. Mas assim, você coloca, né? Logo depois de falar dos seus questionamentos, do seu objetivo, enfim, aí você coloca, né? Que é assim, ó, fazer fugir o currículo oficial da instituição, a BNCC, ou o currículo cultural, ou até mesmo todos eles, né? Aí eu acho que aí são os efeitos, né? Resistir ao currículo cultural, investir no currículo cultural, que pressões? Aí eu acho que aí assim, eu acho que aí é escrita, tá? Aí eu acho que aí é escrita. Porque aí dá a entender que assim, ó, se você está fugindo de um, você está no outro, né? E se você está fugindo do outro, você está no um. Mas eu acho que pode pensar quando foge do currículo cultural e quando foge do currículo, quando, né? Porque aí eu acho que vai com o que você quer pesquisar mesmo, essas linhas, né? Pelo que eu pude entender, né, da leitura. São essas linhas, né? Então, talvez você perceba o professor mais alinhado ao currículo cultural em alguns momentos. Em outros momentos, cara, vai estar no currículo regente lá mesmo, definindo habilidades e competências, porque eu peguei um pouquinho da fala do Flávio, trabalha numa rede, né? E ultimamente eu tenho pensado muito nisso, né? Aí, uma reflexão que eu faço, né? Porque senão a gente tem que começar a dialogar, né? De algum modo, né? Porque assim, o currículo cultural ele não vai estar. O currículo da cidade de São Paulo tem muito do currículo cultural, mas não é o currículo cultural. Pô, mas eu trabalho numa rede, né? E eu e o Luiz, né, que somos professores da mesma escola, temos turmas diferentes. Pô, mas a gente tem que planejar junto. E negociar, traduzir o negócio, né? Eu acho que o currículo cultural ele tem essa capacidade, né? Porque senão, se a gente meio que, eu fico pensando, se a gente meio que quer escapar, não, vamos escapar porque a gente é legalzão. Porra, e aí? E um princípio do currículo cultural, que é a articulação ao PPP da escola, né? Aí fala PPP da escola, não é aquele documento engavetado. É um diálogo com o professor que divide aula com você, é o diálogo com a professora regente da turma de terceiro ano que você tem que fazer diálogo. Aí é negociação. Eu acho que o currículo cultural, pelo menos eu pensei logo no início, quando, né? E tudo bem também pensar assim, mas aí você fica sozinho, aí você vai ficar sozinho, sabe? Assim, aí não tem, sabe? Aí fica bem legal mesmo, porque aí você, né? O professor lá da Rede SESI, não, você até põe, né, de liberdade. Eu sou livre, aí vou fazer o que quiser. Não, calma, pera, tem que dialogar sim, vai fazer o quê? Vamos negociar. Tem coisa que a gente solta, tem coisa que não, né? Então, eu não sei se mais eu atrapalhei ou ajudei, mas essa ideia de quando resistir ou quando investir, né? Em quais condições investe mais em em quais condições desinveste, né? Mais ou menos isso. Outro apontamento que eu fiz aqui é quando você, em um parágrafo, na parte do currículo cultural, que você coloca lá no final, né? Que é a parte vermelha, a parte nova. Que você coloca assim, né? Sobre a cartografia, né? E aí você coloca, é nesse sentido que podemos criar novas tarefas, observar outros problemas,
ou retomar documentos em busca de novas leituras, tal. Aí eu prefiro pensar que nós não vamos observar outros problemas, nós vamos criá-los também, né? Eu participei de uma disciplina da Cíntia, que o Marquinhos me levou lá, fiquei maluco lá. O Marcos sabe da história, você é doido, olha lá, ele rindo. Mas assim, e ela falava uma coisa, né? Tem uns lances da disciplina bem legal, que ela falava assim, olha, a gente acha que o problema está lá, mas é o nosso olhar que cria aquele negócio, né? A gente que está criando esse problema, né? João, você que criou esse problema. Às vezes, para a pessoa que está lá, tá tudo bem, né? Eu, na minha pesquisa, eu que criei o problema, né? Então, às vezes, não é só observar, porque senão parece que é algo que está lá, legal. Não, mas a gente trabalha com a ideia de produção, né? Então, você produziu um problema, você vai criar outros problemas, né, a depender da sua visão, e aí são outros problemas que necessitam de respostas, né? E acredito que seja mais o último comentário, que vai ao encontro dessa ideia do criar outros problemas, né? Quando você coloca, né, da construção do método, o parágrafo acima, né, desse que eu acabei de ler, e aí você coloca assim, porque contém conhecimentos, né, sobre a construção do método, porque contém conhecimentos necessários para adentrarmos ao campo, atentos ao que poderemos encontrar. E aí eu acho que aí nós é que vamos criar esse problema, né? Porque às vezes para outras pessoas, né? Aí o nosso campo teórico, com um olhar assim, o seu campo teórico, olha, isso é um problema para se resolver dentro desse campo teórico, né? Então é essa ideia da produção mesmo, né? Então você vai lá, você vai ver coisas, mas às vezes o que é problema para você, às vezes pode não ser para mim, né? Então, essa ideia da produção de problemas, da produção de dados, né? Não vou encontrar lá, não, eu vou produzir dados lá, né? Eu acho que tem uma diferença. Era isso, pessoal. Obrigado, Jorge. Marinete, a palavra é sua. Bom, vamos lá, né? Boa tarde, gente. Estou aqui observando o grupo, maioria homens. Tem que pensar nisso, viu, Marcos, quando for selecionar. Vocês estão me ouvindo? Não estou dizendo que é para excluir os homens, não, viu? Não é nesse sentido, não. Mas e outra coisa também, eu fico me sentindo estranha, às vezes, por não conhecer vocês, é tão ruim. Mas, enfim, são as impressões são os sentimentos que a gente enfrenta por estar distante, por não ter ido para a universidade, faz parte. Bom, João, eu não tenho assim muita coisa para contribuir, porque eu não tenho domínio do pensamento de Deleuze e Guattari, ainda é uma leitura nova para mim, e como o Flávio disse, para quem está iniciando essas leituras é bem difícil para compreender, mas eu fui muito feliz em poder ler seu texto, gostei demais da forma como você escreve, é uma escrita assim que é como se fosse um diálogo, como se fosse uma conversa, né, com o leitor, e inclusive fui tentando aprender um pouco com o seu modo de escrever. Gostei do seu diálogo com a música, com os fios, e infelizmente eu não dou conta de fazer isso, só admiro mesmo, embora eu goste, mas tem muita coisa assim que inclusive eu nem tive acesso. Mas com esse olhar eu quero te parabenizar, tá bem bacana seu texto, e mesmo não podendo assim contribuir como eu gostaria, né, por eu não ter domínio das leituras do pensamento de Deleuze e Guattari, durante a leitura, eu fiquei pensando um pouco sobre a filosofia da diferença. Eu entendi, não sei se eu compreendi de forma correta, mas eu entendi que a filosofia da diferença você vai utilizar como se fosse uma lente para você fazer a análise do que você quer produzir na sua pesquisa.
E aí, quando eu vi você fazendo, quando você fala sobre o que é a diferença ao longo do texto, eu senti falta de um certo aprofundamento em relação ao que, de fato, é a diferença a partir das lentes pós-estruturalistas. Embora você traz isso, você fale lá, tem um trecho que você faz isso já direcionando para o currículo cultural, mas eu senti falta do aprofundamento em relação a o que vem a ser a diferença com base no pensamento pós-estruturalista, já que diferencia de um outro modo de perceber a diferença, que é geralmente a partir de noções da representação, né? Então, eu sei que existe essa diferença, então é interessante você aprofundar, né? Até para o leitor e a leitora compreender de onde você está partindo. E também achei que, no resumo, é interessante você anunciar isso. No resumo, eu não percebi assim, algo que você fale da filosofia da diferença, e você fala da cartografia, né? E aí, se eu estiver falando besteira, você ignora, né? Porque é de alguém leiga mesmo, em relação ao pensamento de Deleuze e Guattari. Mas eu acho que é interessante você anunciar a filosofia da diferença, talvez até esteja imbricado lá na cartografia, mas como eu não tenho um aprofundamento, não tenho domínio a respeito desse pensamento, eu acabei sentindo falta. No mais, minha leitura foi assim, eu fui fazendo alguns destaques, você vai ver lá alguns nomes que eu deixei em verde, porque vi que repete um pouco, a flexão de gênero você faz algumas palavras e outras não, e aí eu deixei só em destaque, mas isso é algo que certamente você vai fazer posteriormente, antes de partir para a qualificação, né? Já que na escrita a gente acaba deixando muita coisa mesmo, e essa revisão é sempre necessária. E concordo, né, com, acho que foi Flávio, não, o Marcos, que falou sobre os termos clarear, nortear, esclarecer. Não marquei lá no texto, porque meio que eu me policiei para não falar sobre isso, mas depois, quando Marcos e Flávio falou, eu falei assim, poxa, por que eu me policiei, né? Eu acho que essa é uma questão política extremamente importante, que, inclusive, eu venho defendendo enquanto professora e pesquisadora, mas eu me policiei por entender que se tratava de uma outra base e acabei não fazendo isso, mas quero reforçar a importância disso na sua escrita. No mais, só parabenizar mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Marinete. Eu tenho várias coisas para falar. Quero retomar algumas coisas que vocês disseram, para fazer uma espécie de uma síntese, para facilitar o trabalho nosso daqui pela frente, né? Meu e do João, em especial, que depois o texto, depois de passar pela qualificação, ele volta para cá, para o grupo. E aí depois eu quero falar outras coisas, né? Então, vou falar primeiro do trabalho e vou pedir paciência para vocês, e depois vou falar, estamos dentro do tempo estipulado, vou falar depois de outras coisas. Então, o Arthur destacou que está difícil entender lá a cartografia, que às vezes se parece com análise de documentos. Ele também não entendeu a relação com os PCN, né? Por que você busca lá nos PCN. Ele não entendeu por que você não fica somente atrelado aos documentos do SESI. Ele destaca a importância de trabalhar com o Laranjinha e depois atualizar o Laranjinha com o texto de 2020, que é algo que você fez agora nesse segundo momento, nesse terceiro momento, né, João? Considerando os vários momentos que eu já li o seu texto, esse aqui é o terceiro momento. E aí, por que você não se atém exclusivamente à relação da base, ou às possíveis influências da base, que é o que você identificou agora, no documento do SESI, e menos a influência dos PCN? O Marquinhos quer saber onde entra a filosofia da diferença,
ele gosta bastante da filosofia da diferença, mas ele teve dificuldade de enxergá-la no seu texto, pelo menos foi o que eu entendi do que ele disse. Ele também pede para que você preste atenção para o campo teórico que o professor, a professora, lá, que você vai cartografar, qual é o campo que ele ou ela estão influenciados. Ele também chama atenção para uma preocupação que deve ser sua de como aparece o desejo na literatura da educação física, como que será analisado o trabalho desse professor ou dessa professora. Ele alerta que só é possível pegar a dobra se for analisada a vivência. Ele pede que você, o que a Marinette acabou de dizer, que você repense o uso de termos como esclarecer, negativo, contraditório. Ele diz que, já que não há muitos trabalhos com filosofia da diferença no campo da educação física, que você possa olhar para o campo da educação. E ele chama atenção a essa preocupação que você apresenta várias perguntas ao longo do texto e que talvez fosse interessante respondê-las ou conectá-las à pesquisa maior. O Flávio, ele está bastante preocupado em entender como é que o texto reverbera no professor que está na escola. Ele anuncia que essa pesquisa dialoga com outras redes, né, porque outras redes passam exatamente pelo mesmo processo. Ele fala que é importante levantar os trabalhos, mesmo que faltem os trabalhos, com a filosofia da diferença no campo da educação física. Ele vai lembrar que o trabalho da Adriana, aqui do grupo, né, e não só o dela, como o da Kes, etc., dialogam com o seu trabalho, porque trabalharam com cartografia. Não são os únicos, né, há outros trabalhos que também fizeram cartografias. E é possível aproximar, ele pergunta, né, se será possível aproximar o seu estudo com esse que o grupo vem fazendo agora, que é apoiar e complementar, e investigar a implementação do novo ensino médio, considerando a educação física, não a reforma, né, gente, que é isso que as pessoas acham que não estão entendendo, mas considerando a educação física enquanto componente da área das linguagens. A Carol, ela chama atenção para o tempo de duração da cartografia, quanto que você vai acompanhar os professores na escola, a cartografia feita na escola, né, não essa parte dos documentos. O Franz começa perguntando se trata de uma análise de documentos, se há necessidade mesmo de fazer confrontos com PCN e base nacional. Ele sugere, eu achei interessante, porque eu senti algo bem próximo ao que ele sentiu, que as expectativas de aprendizagem sejam colocadas como um documento anexo. Acabou ficando bem longo, né? São várias páginas com as expectativas de aprendizagem transcritas. Ele pergunta se você vai trabalhar com os conceitos que você apresenta lá, porque você relaciona diversos conceitos, e como o método agiria na sua pesquisa, né? Então, como é que a cartografia, lá no campo, ela vai agir. O Marcelo, ele sugere que você detalhe um pouco mais a questão dos currículos, porque ele lembra que quem for ler o seu texto, se não for do campo, vai ter alguma dificuldade de entender. E ele pergunta, né, ele não entendeu direito como é que se dá essa aproximação entre o seu trabalho e o trabalho da Maria Emília. E, viu, Marcelo, como fui eu que sugeri para ele fazer isso, né? Eu fiquei até... Acho que o Marcelo se ofendeu, né, por conta da citação do trabalho da Maria Emília, mas o que eu falei para o João? Falei, João, essa coisa de ver como é que um documento, depois ele se converte, ele é traduzido para a prática, já foi investigado, e eu citei, inclusive, da Maria Emília, e também falei para ele que
eu estou terminando um artigo agora, resultado da minha pesquisa anterior, que foi exatamente tentar entender como é que se dá essa tradução do currículo cultural quando ele é apropriado pelo discurso oficial. E aí eu vejo coisas bem interessantes, né? Por exemplo, até antecipei para ele, a questão dos encaminhamentos didáticos é o que mais a gente vê. Então, os professores se apropriam, né, do seu modo. Bom, o Jorge, ele quer saber quem são os professores e qual a experiência dos professores. Afinal de contas, né, você tem aí uma multiplicidade de significados para essa ideia de experiência. O Jorge também sugere que você dê uma olhada no texto da Coraza, porque ela trabalha com a didática da tradução, e o que o professor faz com o currículo. E ele coloca alguns questionamentos na maneira como você escreve, e ele sugere que você reveja a maneira como você escreve. A Marinette destaca os diálogos com outras linguagens, algo que também foi destacado pela Caroline, e ela questiona o que é a diferença a partir das lentes pós-estruturalistas, né? Haja vista que você vai trabalhar com a filosofia da diferença. Bom, gente, pois bem, aqui a gente está gravando e que depois a gente coloca lá para todo mundo e sugere que as pessoas assistam a gravação, porque como nós nos encontramos pouco do ponto de vista enquanto grupo, né, eu acabei de fazer uma reunião esses dias com o Jorge, falei bastante com o João por causa da escrita dele, e às vezes encontro as pessoas na própria USP, ou antes ou depois das reuniões de quinta-feira, mas enquanto grupo só o orientador e os orientandos e orientandas é menos frequente, né? Antes eu queria falar para a Marinette, não sei se você viu, mas todo mundo que estava naquela mesa ontem, presencialmente, que eram só mulheres, todas elas foram minhas orientandas, né? Então, eu tento fazer o equilíbrio, mas eu gostaria que as mulheres se interessassem mais por investigar o currículo cultural, né? Então, todas elas são sempre bem-vindas, e as últimas 2 formadas são exatamente mulheres, e as 4 que estão na fila, pelo que eu saiba aí, também são mulheres. Então, acho que com a entrada dessas 4, a coisa reequilibra de novo. Então, só para você ver que não há aqui nenhum tipo de restrição de gênero, e eu gostaria de maior equilíbrio e todos os tipos de composição, né? O grupo mais representativo possível da sociedade. Bom, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, olha, é minha função dizer para vocês que não existe pesquisa de qualidade sozinho, né? Ou seja, não dá. Então, momentos como este, momentos que vocês frequentam as disciplinas, momentos que vocês apresentam suas pesquisas, momentos que vocês conversam com amigo ou com amiga sobre as pesquisas, tudo isso é muito importante para que você vá qualificando o seu texto. E aí, o que é uma pesquisa de qualidade, né? Porque até esse conceito de qualidade na pesquisa está em disputa. Pesquisa de qualidade é aquela que impacta a sociedade. E eu não escondo, eu falei claramente com o João sobre isso, né, João? Acho que a gente teve uma conversa, né, bem clara sobre isso, e eu receio quando um texto nosso, né, o texto do grupo, que é de todos, porque é sempre um trabalho coletivo, quando ele vai muito para o campo da teoria, ele se afasta, né, do campo da empiria. Então, é muito importante, eu já falei isso para o João, né, interromper por aqui o trabalho de composição do quadro teórico, que, no meu entender, está fortíssimo, e trabalhar mais com os dados do campo. Como ele está quase na metade do curso, né, faltam meses aí para chegar na metade do curso, aí vai dar tempo tranquilo para ele depois trabalhar bastante com o campo. Então, eu fico sossegado por esse lado, mas eu fico com receio que qualquer um de vocês avance demais na questão da teoria e se vá se afastando do campo. E, claro, quando você vai fazer um trabalho da filosofia, é muito mais fácil, né, escorregar para esse quadro teórico, né, e fugir demais. Então, eu tive uma conversa, né, antes dessa versão que vocês conheceram, tive uma conversa com o João, e eu disse assim para ele, falei assim, olha, quase tudo que está lá no quadro teórico foi alguém que escreveu, foram outras pessoas, não é resultado do seu trabalho. Então, nós não precisamos continuar dizendo o que os outros disseram.
Então, João, que a gente possa avançar a partir daí. Acho que você percebeu que alguns colegas falaram algumas coisas que eu mesmo falei, né? Por exemplo, essa questão da análise do documento, eu escrevi lá para você, inclusive. Falei assim, olha, parece que está muito preocupado com o conteúdo do documento e pouca cartografia. Vamos ver agora, indo para o campo. E, claro, essa versão que vocês receberam já é uma versão que o João trabalhou bastante, né, com a corda no pescoço, né, João? Porque a gente estabeleceu a data de hoje, quer dizer, a gente estabeleceu a data de 3 semanas atrás para que as pessoas pudessem ter tempo para fazer a leitura. E aí, gente, um trabalho de qualidade é aquele que impacta na sociedade, um trabalho de pesquisa de qualidade. E o melhor índice que, pelo menos, nós temos hoje para identificar a qualidade das pesquisas é o quanto ela influencia o campo. Então, nós não temos dúvidas, tá? Porque eu mapeio isso com frequência, nós não temos dúvidas que toda a produção do grupo, e eu estou colocando de 2004 para cá, toda a produção do grupo vem influenciando o campo, porque você percebe, né, a presença das obras nos concursos, você percebe que as escolas vão adotando, olha o caso do SESI, caso de tantas outras escolas e professoras que vão sendo influenciados. Mas, no que diz respeito ao texto acadêmico, gente, existe um índice que mede isso, né, que é a quantidade de citações. Então, um texto, uma pesquisa, pode ser um artigo, uma tese, uma dissertação, que é citada várias vezes, isso mostra que aquele trabalho impactou. E esse índice, ele é reconhecido internacionalmente pela comunidade, não fui eu que inventei. Bom, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque não adianta fazer um texto que vocês se apaixonem, ótimo, isso é lindo, que vocês gostem pra caramba, mas se depois esse texto não chega nos professores e nas professoras. E aqui não é para o João, é para todo mundo, né? Ou seja, vamos fazer textos que ajudem os professores e professoras, porque é isso o nosso papel. Sobretudo porque nós estamos falando para os professores e professoras, ou pedagogos e pedagogas que atuam na educação infantil nos anos iniciais, ou para os professores e professoras de educação física. Então, a gente precisa se preocupar com isso e precisa fazer trabalhos que ajudem nessa direção. E precisa se preocupar, gente, com a divulgação, né? Ou seja, é muito importante, ontem nós falamos lá do Combrace, como tem muita gente naquela sala, eu falei só um pedaço da coisa, né? Então, o nosso programa tem dinheiro, tá? O nosso programa tem muito dinheiro, está sobrando dinheiro, vocês precisam inscrever seus trabalhos no Combrace, sabe? Aproveitem, gente, porque no próximo Combrace, quase ninguém aqui vai ser aluno da pós, e aí vai ter que ir pelas próprias pernas se quiser ir. Então, aproveitem, tá? No último Combrace presencial, eu estive lá com o Marcos e com o Flávio em vários momentos, né? E aí eu até fiquei dando um toque para eles, o que podia e o que não podia. Então, vocês têm que ler as regras, cara. Eles ficavam pegando Uber, né? A grana da CAPES não cobre Uber, certo? Então, tem que seguir as regras, olhar bonitinho, dá para ir, voltar, apresentar o trabalho com grana da pós. Então, e está sobrando dinheiro na pós, né? Então, é importante que vocês apresentem, divulguem as pesquisas e submetam as pesquisas às críticas. Então, encaminha um pôster e uma comunicação, não precisa ser só no GTT Escola, a depender do seu texto, cabe, né, no GTT né, novo das questões étnico-raciais, cabe no gênero, cabe na epistemologia, tá? E não precisa colocar o meu nome, né? Existe restrição, se eu trabalhar junto, a gente vai junto, se eu não trabalhar junto, eu e o Mário estamos pensando em colocar alguma coisa junto para discutir a questão do ensino médio, e eu também tenho a minha própria pesquisa que eu quero apresentar. Então, estou falando isso para vocês, né? Porque eu acho que é importante, e tem gente aqui que nunca foi no Combrace, pode aproveitar e agora. Viu, Marcelo? Estou falando para você, que eu sei que você nunca foi no Combrace, né? Aproveita e vai, né? É muito legal. Aproveita e vai, mas não fica andando com o Flávio e com o Marquinhos, não, porque senão eles vão te levar pelo mau caminho. Aproveita e vai lá. Faça como eu, assista os seminários, participa dos debates, etc. Jorge também nunca foi, né, Jorge? Ah, você já foi em 2015, não foi? Não, eu fui em 2017. Fiquei no quarto com o Léo. Goiás, Léo, o quarto do Santos. Carol, já foi no Combrace? Já foi, Flávio, já sei que foi, não, Pedro?
Goiânia e fui no de Natal. Ótimo. O Pedro, Eu foi, nunca fui. Pedro? Não? Então, aproveita para ir, Marinete. Já foi? Fui em Brasília, lá que eu te Ótimo. conheci. Tem até Então, uma... é um exercício interessante. E aí, pessoal, acho que essa questão que o João nos interroga, né, ela é uma questão muitíssimo contemporânea, né, que eu também tenho me preocupado bastante, que está no fundo do trabalho do novo ensino médio, João, que é o grupo. Afinal de contas, quando a gente vai falando currículo cultural, quando a gente vai escrevendo currículo cultural, quando há essa produção discursiva do currículo cultural, como é que ela chega na escola? Eu já entendo que a gente não precisa mais investigar somente os professores e professoras do grupo, né, porque é um grupo muito preparado né, estudado, e a gente precisa entender como é que isso está acontecendo em outros contextos. Então, o trabalho do Arthur é esse, né? A gente discutiu bastante se ele iria ou não convidar os colegas do grupo, a gente decidiu que não iria convidar os colegas do grupo, e ele está tendo bastante trabalho para localizar. Gente, nós já levantamos mais de 100 pessoas que tiveram contato com a discussão do currículo cultural, ou nas suas redes, ou em cursos, etc., e é difícil reunir as pessoas para fazer a pesquisa, por isso que tem que se atentar a isso. Então, em alguma medida, o trabalho de todos vocês está caminhando mais ou menos por essa preocupação, ou seja, como é que vai acontecendo na prática, como é que vai se formando pessoas, e como é que as pessoas entendem isso e vão trabalhando a partir daí. Então, é isso, gente, por favor, atentem a isso, façam textos e façam pesquisas, né, dialogando o máximo uns com os outros e com todos os espaços suficientes, e procurem divulgar o resultado dos trabalhos, porque é assim que a universidade vai cumprindo a sua função social, porque esse programa é um programa caro, né, e a gente precisa justificar para a sociedade a importância desse investimento que ela está fazendo em todos nós, tá ok? E vocês estão... Eu tenho muita inveja de vocês, né, porque vocês estão trabalhando num momento muito privilegiado. Quando eu fiz o mestrado e doutorado, não existia internet, né? Não havia sites que divulgavam os trabalhos, e se você quisesse citar uma tese ou uma dissertação, você teria que ir até a biblioteca e consultar lá. E como era impagável, né, fazer xerox de tese e dissertação, você tinha que fazer a pesquisa toda lá. Hoje as teses e dissertações estão todas disponíveis, de 2006 para cá elas estão todas disponíveis, e você que também consegue acessar tudo isso mais facilmente. Então, claro que isso qualifica o trabalho, mas aumenta a responsabilidade, que é o que aconteceu hoje. Você vai para uma conversa sobre pesquisa e a pessoa diz, não citou isso, não viu aquilo. Por que não viu, se já está tudo disponível, né? Então, antigamente, a gente podia até dizer que não sabia se existia. Hoje, com as redes sociais, com as bibliotecas digitais, com os bancos de dados, fica tudo mais fácil. Por isso que eu parabenizei o João Pedro pela publicação, hoje cedo, né, João, quando o sistema avisou da sua publicação, porque como eu estou cadastrado em muitas revistas, e todo mundo pode se cadastrar, né, não paga nada, mas é minha função como pesquisador do assunto, eu sou avisado se você escreve alguma coisa, né, então, se alguém publica alguma coisa que tem a ver com educação física escolar, currículo, etc., eu sou avisado, aí eu já vi que o seu texto... Achei bem legal, né, por vocês pautarem, e foi mais ou menos o que eu escrevi, né, ou seja, muita gente fala do rizoma, tá, mas e aí, como é que isso vai ser, como é que isso pode ser mobilizado, e vocês apresentam lá uma proposta que me parece ser bastante plausível, e eu acho que isso acrescenta para a discussão. Mas vale a pena, né, gente, vocês ficarem atentos a isso, né, ou seja, os impactos do texto. Então, vamos supor, se daqui a 10 anos, João, esse texto que vocês acabaram de publicar, se ele circulou bastante, etc., é uma maneira de beneficiar a sociedade, né? Ou seja, uma maneira de contribuir com a sociedade. Ô, Marcos, dialogando sobre isso, né? Ô, Flávio, só que a Marinete tinha levantado a mão. Perdão. Você queria falar? Não, pode falar. Depois eu pergunto. Já que ele não vai falar, eu ia perguntar sobre as passagens. Desculpa aí. É que eu ia perguntar sobre as passagens, porque o ano passado eu
fui a Maceió e não disponibilizava passagem, que é o mais caro, é o que a gente mais precisa. E eu não sei, com tanto dinheiro assim, não está disponibilizando passagem? Você sabe me dizer? Não, pelo que me consta, está disponibilizando. Para mim é até surpresa ouvir dizer que eu ouvi você falar que disponibilizaram passagem. Não tinha as passagens. Era só hotel, inscrição, parece-me que alimentação. Bom, as coisas mais baratas. A passagem mas, era mais caro, o voo caríssimo. Então, Marinete, é que são dois movimentos, né? Às vezes a pós, ela faz editais. Essa gestão tem feito vários editais, é a gestão da pós, né? Estou me referindo. E às vezes é fluxo contínuo. E como é que a gente sabe que tem dinheiro? Porque foi informado pelos programas, né? Então, a representação discente deve ter informado vocês que temos recursos e temos que gastar, né? Porque esses recursos serão recolhidos no final da execução, se não forem gastos. Então, é o que a gente tem, já até perguntaram para os docentes quais são os eventos que eles pretendem ir, e eu já informei que quero ir para o Combrace. Então, acho que vocês têm que ver lá junto após o que vão liberar, como vão liberar, para que vocês, claro, aproveitem da melhor maneira possível, né? Então, eu não tenho essa informação, mas acho que vocês têm que cobrar isso. E se articular a partir da representação discente, né? Procura a representação discente e pressiona, né, gente? Porque é a voz de vocês no colegiado, né? Certinho. Flávio? Pensando sobre essa questão do impacto, né, do alcance do trabalho, eu vejo que na escola, os professores, as professoras, não tem tanto acesso a teses, dissertações, ou até mesmo artigo científico, né? E o que o pessoal mais acessa, mais toma contato, é com livro. Não sei se os colegas também têm essa mesma impressão quando estão na escola, nos momentos de coletivo, enfim. E aí uma coisa que o grupo, né, eu vejo que, até mesmo por conta das despesas, creio que seja isso, é de transformar as teses, as dissertações em livros. É algo que acho que o Rubens fez isso, né, com a tese dele. Então, assim, eu acho que, né, de repente, seria relevante a gente tentar esse movimento, saber também o que você acha disso, você também tem essa mesma percepção, se os livros do grupo alcançam mais os professores, as professoras que estão na escola, né, do que em relação aos artigos, as teses, as dissertações, porque essa é a impressão que eu tenho, né, não sei como que isso é visto diante dos dados que a academia, que as plataformas produzem. Então, Flávio, nós estamos numa área que o livro e o capítulo são valorizados. Não tem problema nenhum. Pode ser livro, pode ser capítulo, não tem problema nenhum. A questão é que aí a minha leitura, tá, Flávio? Minha leitura, porque eu fiz junto lá com a Rita Galego e com a Beth, fizemos uma pesquisa grande com os egressos da Faculdade de Educação, né, com os egressos da pedagogia. Então, qual é a questão? A questão é que a maioria dos cursos de licenciatura não trabalham com artigo, não ensinam o estudante, né, da licenciatura a interpretar o texto, analisar aquilo que a Caroline me viu fazer bastante lá o ano passado inteiro, né, Carol? Qual é o objetivo, qual é o campo teórico, qual é o problema, qual é o resultado, ou seja, ajudar o futuro professor a ler pesquisa. Aí acontecem aquelas aberrações que você sabe muito bem, né? A pessoa vai lá a pessoa vai... Eu estou aqui na casa da minha mãe, ela acabou de entrar no quarto, ela veio ver se eu estava fazendo peraltice, ela pensa que eu tenho ainda 12 anos. Ela quis saber se eu estava entrando em alguma rede social, né? Então, gente, quando você está na graduação e você não tem essa oportunidade, aí você se forma professor, e aí você tem aqueles pepinos lá na escola. E aí, por exemplo, agora que nós vivemos duas coisas tristíssimas na educação, eu não tenho dúvida que esses assuntos serão discutidos em muitas escolas com base no senso comum, ou com autores que não têm nada a ver.
quando eu fiz aquele trabalho, né, longuíssimo lá na escola da Cindy, acompanhei muitos HTPCs da Prefeitura de Osasco, gente, a coordenadora pautava reportagem da revista Nova Escola, reportagem da revista Veja, Isamitiba. Ora, gente, né? Ou seja, como que a pessoa que passa pela universidade, na hora que ela vai cuidar da formação de outros professores, ela não usa textos acadêmicos? Então, Flávio, eu penso que a gente tem que atuar nos dois campos, né? A gente tem que escrever artigo para, né, para alimentar a discussão científica, o debate, etc., e a gente pode transformar em livro. Agora, fazer um livro, Flávio, que tem repercussão na escola, não é fácil, tá? Não é fácil, certo? Ou seja, demora tempo e você tem que empurrar o livro goela abaixo. E aí, meu amigo, eu acho, né? Tudo bem que esses caras que estão aqui nessa sala virtual ficam tirando o sarro da gente. Mas, ô Flávio, hoje a gente tem um canal do YouTube, né? Aquilo, cara, divulga muito o vídeo. Quando você coloca a reflexão que você está fazendo, quando você coloca no vídeo, isso tem um longo alcance. Então, a universidade, você vê, o programa, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP, o que ela tem feito? Ela tem premiado vídeos. Por que ela dá prêmio para vídeo? Porque ela sabe que você coloca um vídeo, coloca sua pesquisa num vídeo, ela dissemina. Então, acho que a gente tem que fazer textos bons, textos agradáveis, textos que dialoguem com a escola, né? E até em outros gêneros, não precisa ser somente artigo científico. Ou pode fazer vídeos, mas a gente tem que fazer com que essas contribuições que a ciência está disponibilizando cheguem nas escolas, no nosso caso, né? Então, a gente tem que se esforçar para isso. Você vê, você soltou o seu vídeo aí semana passada, já tem lá 100 acessos. Sabe quando que um artigo vai ter 100 leituras? Né, demora muito, cara, demora muito. 100 pessoas lerem o seu artigo, não é baixarem, é lerem o seu artigo, demora muito. Então, tem que atacar em todas as frentes. Você, por exemplo, está virando youtuber do pensamento decolonial, Flávio. Nada disso. Estou aprendendo com você a gravar os vídeos. Bom, eu estou me esforçando, né? Não, mas é isso. Eu acho que eu concordo com você, né? Dessa diversificação de plataformas que a gente precisa acessar, né? Produzir vídeo, produzir artigo, dissertações, teses, livros. Mas é essa percepção que às vezes eu tenho em relação àquilo que o professor que está na escola, né? Que esse é o nosso desejo, né? De alcançar essas pessoas. Eu acho que a gente produzir o livro não significa que a gente vai excluir o outro, né? Mas é fazer com que essas duas coisas possam chegar juntos, né? Lá na escola, né? Mas então, Flávio, a oportunidade, quando você é convidado para ir dar palestra numa escola, quando você fala numa atividade de formação de professores, são oportunidades para você fazer chegar nos professores a produção da universidade, a produção científica. Então, são momentos que a gente não pode desperdiçar, né? A gente tem que aproveitar, porque senão a gente fica fechado e o pessoal que paga o que a gente está produzindo não se beneficia daquilo que a gente está produzindo. Isso em todas as áreas, né? Concordo. Bom, senhoras e senhores, temos mais alguma coisa? Infelizmente, nós não contamos hoje com a participação dos nossos outros colegas. Quem sabe venham na próxima reunião, que é fundamental para a gente avançar na qualificação dos trabalhos. Marquinhos, a palavra é sua. Eu só quero fazer uma sugestão para o João, porque assim, pelo que você até me corrige, Marcos, e outros colegas, se eu estiver errado, a gente tem muitas pesquisas com base nas teorias pós-críticas, mas a gente tem poucas pesquisas com as análises pós-críticas. E eu acho que a gente precisa se ater a isso. Beleza? Eu sei que eu caigo, Ju, mas é porque a mamãe tem que ficar de olho no bolo. Acho que isso ficou bem colocado,
não sei quem pôde assistir, a banca da Bárbara, a orientanda do Mário, e a fala que a Glória fez lá na banca dela, que, achei sensacional, né, o que ela colocou, né, porque ela disse assim, que ela, né, reconhecia o esforço da Bárbara em fazer uma análise pós-estruturalista, mas que são poucas as pesquisas, realmente, né, e eu entendo que a própria Glória fez uma análise pós-estruturalista do material que ela produziu, mas ela falou assim, olha, é bem difícil fazer isso, a gente está engatinhando, e claro que esse trabalho tem que ser estimulado, né? Então, a gente está aqui, João, te estimulando, né, mas apontando o que a gente está enxergando, né? E acho que é esse mesmo o movimento, né, que a gente tem que fazer. Só o fato da gente abandonar, viu, gente, essa postura que eu acho que esteve muito presente no grupo num certo tempo, que era só da pedrada, já é um passo grande, né? Então, a gente precisa deixar essa coisa de lado, porque, né, é só bater, não, né? Então, tudo bem, acho que o Arthur falou muito bem, né? Ou seja, como é que essa proposta chega para os professores e como que os professores estão lendo essa proposta. Ontem foi bem legal o grupo, João, até mesmo o seu grupo mesmo, né? Quando vocês trabalharam lá com geofilosofia e quando o grupo da Carol, é porque foi a Carol que falou, né? Então, eu lembro bem, quando ela trabalhou com o Stephen Ball e foi mostrando, gente, a literatura, já faz tempo que a literatura, aquele texto original do Ball é de 92, que ele fala, peraí, o currículo na prática é diferente do documento, então, como que se dá essa tradução? Então, não vamos nem culpar o SESI e nem culpar o professor, mas vamos entender como é que esse professor fez esse movimento, né? Jorge. Marcos e colegas, como você falou, né? Aí eu não vou falar da pesquisa, mas assim, e eu sei que você mandou mensagem bem antes, né? Sobre a reunião dos orientandos e das orientandas, você mandou mensagem bem antes, olha, vai ser tal. Eu acho que já tem um próximo, não? Ainda não. Uma data prevista? Nós havíamos previsto 2 datas, mas por conta mesmo da sobrecarga, o João teve que mexer bastante nesse texto que vocês receberam, não foi, João? Né? E o João esperou, e a gente respeitou o tempo dele. E a gente esperava também que a Raquel já desse conta, né? Então, não conseguiu fazê-lo, né, por causa do trabalho, etc. Então, o próximo é da Raquel. O Franz está com essa cara aí, gente, porque ele está tentando se esconder, né? O Franz está na fila e o Rubens está na fila. O deles e a Marinette também, tá tudo chegando perto. A água está subindo, gente. Não adianta, o relógio não para. Então, a gente tem que ver aí, Carol também já deve estar perto da Carol, né? A gente é avisado pelo sistema. Olha a cara do Franz, agora resolveu se mexer. Não, o Marcos, figura. Negativo. Estou ciente das minhas demandas, caro Marcos Neira. Até melhorou a imagem, mano. Você é louco, até melhorou a imagem. Estou ciente, né? Só que, assim, bom, vou ver se a gente bate um papo amanhã. Olha lá. Mas eu estou ciente. Mas ô Jorge, mas você fez meia pergunta... Eu vou completar, eu vou completar. Não, então, é só para a gente pensar de novo, porque quando foi marcada essa reunião, na correria, falou, sexta-feira, que o Marquinhos falou, dá para ser das 3 às 5, e aí, né, lê ali e tal, você fala, opa, beleza, porque é o horário, porque eu também tenho as demandas, né, na semana. E aí, essa semana que eu falei, caramba, é sexta-feira agora e é feriado. Eu gosto da ideia dos feriados, né? Porque geralmente a gente, claro, nem todo mundo vai... Igual ano passado, né? O feriado na quarta, a gente teve 2 reuniões, né? Nos feriados. Só que aí eu acho que a gente pode mudar o horário quando for feriado, assim. Aí uma sugestão para a gente repensar, né? Ou de manhã ou à noite. Porque geralmente esse horário, igual, você está na casa da sua mãe, porque deve ter, né, tido um momento de confraternização. Eu também estou na casa do meu sogro. Então, às vezes, se é de manhã,
né, às vezes, beleza, a gente já dá conta ou à noite, né, quando for em feriado. Se cair numa sexta-feira, cotidiana, aí talvez manter o horário mesmo, né, que já era do grupo, né, que agora o grupo está à noite, mas já era do grupo. Mas aí é uma sugestão não para você, claro, mas para todos, porque numa dessa, às vezes quem não pôde estar hoje, às vezes se é de manhãzinha, né, porque vai viajar ou tal, às vezes faz, né? Ou enfim, sabe? Mas também não adianta abrir consulta pública, não. Porque isso daí é igual como que é abaixo assinado, vamos fazer... Não, esquece, né? Mas assim, às vezes, olha, gente, vai ser no feriado, o próximo, tá, né? Ó, vamos fazer de manhã, né? Ou à noite, ou enfim. Ou às vezes até de sábado, né? Não sei como é que está o tempo dos colegas, mas não, aí eu não vou jogar nas suas costas isso, né? Para não fazer consulta pública, porque nunca dá certo. Mas para a gente também não ficar preso à tarde, né? Porque às vezes à tarde é isso. Ô Jorge, em primeiro lugar, né? Eu agendei e não me toquei que era Sexta-feira Santa. E também ninguém falou nada. Então, depois que eu vi, que eu fiquei, né, confirmando, e ninguém falou nada, eu falei, então, acho que para o pessoal tá bom. Aí eu fiquei quieto também, né? Para mim também, o meu plano, se não chovesse, era vir aqui amanhã. Mas aí, o que minha mãe fez ontem à noite, né? Apelou para a emoção, falou assim, já que está chovendo, que vocês não vêm amanhã, não sei o que, isso aí. Eu falei para a Cindy, Cindy, pô, mas justamente amanhã eu tenho reunião com os orientandos. Aí a Cindy, leva seu computador e pronto, né? Então, ela está lá conversando com a sogra, né? Então, né, fazer o quê? Mas, gente, se vocês tivessem dito, olha, vamos fazer de manhã, para mim estava tudo bem, vamos fazer à noite, para mim estava tudo bem. A única coisa que precisa ter é ter, né? Ou seja, ninguém vai ser levado para a defesa, gente, com o texto só a opinião do Marcos e a opinião da pessoa, né? Porque é importante que todo mundo contribua, vocês fizeram apontamentos fundamentais, vai qualificar o texto do João e assim por diante. Não dá para a gente achar, já passou um tempo que era a escrita solitária, né? Não tem como. Quanto mais trabalhar a ideia da pesquisa, melhor é. Então, Jorge, se por acaso a gente encaminhar, né, vamos tentar fazer sexta-feira à tarde sempre, né, que era aquele horário que já tinha ficado reservado para isso. Mas vamos tentar evitar os feriados. Então, a próxima a gente evita o feriado. E assim, Marcos, às vezes se marcar... porque os feriados agora vão ser de quinta, né? Então, às vezes vai, assim, do segundo semestre. Mas se marcar numa sexta-feira rotineira mesmo, né? Eu acho que, porque, sabe o que é bacana? Se você já põe a data, assim, que aí você que organiza, né? E tudo certinho. Fala, gente, vai ser dia tal. Aí a gente meio que fala, né? Olha, vai ser feriado, não vai lá. Porque é isso, né? Você falou, você nem tinha dado conta, eu também não, que era feriado agora. Então, essa semana que falou, puta, é verdade, olha, feriado, agora vamos embora, né? Mas aí a gente se organiza no horário. Eu acho que isso também, a gente está em grupo ali, poucas pessoas, a gente consegue... vamos jogar para a noite, né? O horário das 7h30 do GPF, pô, é um horário bom, legal, assim, né? Às vezes numa sexta-feira, claro, aí vai depender. Cotidiana, não, mas às vezes num feriado, ou de manhã, né? Também não... A cara do Franz, ó. Para mim tá bom, para mim tá ótimo. O Marquinhos, teve que comer bacalhau, a cara de sono dele lá. Jorge, Marcos e todos, né? Todas, né? Na sexta-feira à tarde, eu tenho aula na escola e tenho que cumprir a TPC até as 8h20 no estado da noite, né? Então, na sexta-feira, para mim, fica um pouco mais complicado. Mas quinta-feira à noite você pode, né, Franz? Porque você está participando do grupo, né? Sim. Acho que só o Arthur desse grupo não pode na quinta-feira à noite. E tem aqui, os meninos estão fazendo a disciplina, né? Marquinhos e eu, a gente está na disciplina. E o Arthur também, André. Eu também. A disciplina acaba, o Marcelão. Né? A disciplina acaba e eu... vai até julho. Mas, Jorge, a gente só consegue prever o próximo encontro para discutir trabalho do colega quando o trabalho chega, né? Enquanto o trabalho não chega, não tem como, né? Então... Não, perfeito. Por isso que, às vezes, fala, olha, né, você está com o texto em mãos, vamos submeter, vai ser dia tal. Aí a gente se compromete, claro,
falar, não, vamos tentar, né, jogar até no sábado, quem sabe, né? Para mim está ótimo. Eu acho que a gente, né, porque não está sendo recorrente. Antigamente, quando estava presencial, era uma por mês, né? Correria e tal, mas a gente já estava ali. Mas é só para a gente pensar também, não tem erro, não. Beleza. Obrigado. A Marinete tinha pedido para ficar. Você vai ficar, Marinete? Tá bom. Então, gente, obrigado para vocês. Boa continuidade de feriado. João, firmeza aí, vamos adiante. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal, pela leitura. Fiz vários apontamentos aqui e vão me ajudar bastante agora na continuidade do texto aí. Obrigado a todo mundo pela leitura. Então, até mais. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Falou.